Tudo bom, pessoal? Meu nome é Lucas e esse é o Devocional BZN. Nesses últimos tempos se ouve muito falar que temos passado por dias difíceis. Isso não é novidade. Na verdade, não é novidade só nesses últimos tempos. Os dias difíceis sempre nos acompanharam, sempre seguiram a vida dos filhos de Deus e de toda a humanidade. E eu tenho uma palavra a respeito disso nesse dia para compartilhar com você. E eu peço que você leia comigo em Gênesis capítulo 22, no verso 3, que diz o seguinte: Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu de longe o lugar. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz, ou seja, o seu filho, iremos lá. Depois de termos adorado a Deus, voltaremos para junto de vocês. Até aqui. O que eu entendo? Essa história, talvez uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus e também uma das histórias mais fortes a respeito disso. Conta a história de um homem que não podia ter filhos, que se chama Abraão, já era avançado de idade, a sua esposa era estéril e ele recebe uma promessa de Deus de que dele seria feita uma grande nação. Pois bem, Deus, como sempre, cumpre a sua promessa e esse filho prometido vem, que se chama Isaque. Só que algo muito contraditório acontece logo após isso. Deus pede com que Abraão leve o seu filho para o monte e sacrifique-o a Deus. E aí que a história começa a ficar interessante. Deus promete algo que era praticamente impossível. Deus cumpre. E logo depois que tudo está ok, que tudo está bonito, as coisas estão acontecendo, Deus pede de volta e chega um grande dilema na vida de Abraão. Ele tem que sacrificar aquilo que ele mais amava. Na verdade, ele tem que sacrificar aquilo que Deus pediu, porque Deus deu a ele. Uma promessa de Deus cumprida na vida dele. E aí que me chama a atenção nessa parte do texto. A palavra diz que Abraão ajeita a lenha, prepara todos os utensílios para o sacrifício, chama os seus servos, prepara o jumento e diz aos seus servos que ele subiria com o rapaz e depois de haver adorado a Deus, ele voltaria com o rapaz. Mas veja bem, Deus não pediu que ele sacrificasse o seu filho? Por que ele diz aos seus servos que ele voltaria com o rapaz? Isso me chama muita atenção e eu quero te convidar nesse dia, nesse momento que você está assistindo isso, a meditar comigo em meio aos momentos mais difíceis das nossas vidas. Muitas vezes momentos em que você está servindo a Deus, momentos em que você está fazendo politicamente tudo certo e seguindo a vontade de Deus e momentos onde as coisas até têm acontecido, as promessas se cumprem, chega um momento onde a tribulação vem, a adversidade vem e o que te mantém de pé nesse momento é o que eu quero falar nesse momento, nesse exato momento aqui, que é o que nós temos falado nesses últimos dias, a fé. Abraão é o pai da fé e Abraão teve a confiança plena em Deus a ponto de acreditar, como Hebreus 11:17 diz, que Deus seria poderoso para ressuscitar, se fosse necessário, o seu filho. E isso faz com que ele suba ao monte, chegue ao ponto de sacrificar e Deus fala para ele não fazer. E Deus provê um sacrifício e ele volta aprovado na presença de Deus. Então entenda uma coisa, existem situações onde nós plantamos e colhemos, não é isso que eu estou falando. Se você tem plantado coisas ruins e desobediência na sua vida, há tempo de se arrepender, há tempo de mudar, mude o destino da sua vida, se arrependa e volte para a palavra, volte para o desejo e para o caminho do Senhor. Mas se você está vivendo de acordo com a vontade do Senhor e a adversidade vem e o momento ruim chega, eu te aconselho a ter fé, eu te aconselho a acreditar que essa situação está vindo para te colocar num nível mais profundo no Senhor, para que a tua história vire um testemunho vivo e para que povos consigam hoje, como nós temos acesso a ler e a crer, que o Senhor é poderoso para nos levar a lugares que nós nem imaginamos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Fica com Deus. Amém.